Nós seguimos falando sobre Covid-19 e agora sobre o colapso da saúde no Amazonas. Apesar das mobilizações de diferentes setores da sociedade brasileira, Manaus continua vivendo um colapso do sistema de saúde, com hospitais lotados e sem oxigênio suficiente para os pacientes. Sobre esse caos e as possíveis saídas, nós conversamos agora com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que está conosco aqui. Bom dia, prefeito. Obrigado pela entrevista. Bom dia a vocês, eu estou à disposição. Muito obrigado. Prefeito, para começar, queria que o senhor fizesse para a gente um relato de qual é a real situação em Manaus nesse momento. Qual é a fila de pessoas à espera de internação? Quantas pessoas estão morrendo por dia sem acesso ao oxigênio? Quais são os números nesse momento, prefeito? Todas as imagens que vocês estão vendo, que o Brasil e o mundo estão vendo, eles não são atribuições da prefeitura. Não tem um hospital público municipal nessa situação que vocês estão divulgando que está acontecendo. Nós somos atribuição da atenção básica e todos os serviços da Prefeitura Municipal de Manaus estão acontecendo. Nós estamos dando acolhimento aos nossos pacientes, nas nossas unidades básicas de saúde, naquilo que depende da Prefeitura, ofertar o oxigênio, que é na nossa maternidade, no nosso centro de acolhimento ao idoso e no serviço móvel de atendimento, que é o SAMU. A Prefeitura fez a sua provisão, e já na segunda-feira passada eu alertava da possibilidade, quando fui alertado da possibilidade, nós fizemos ali um estoque para 12 dias em todas as nossas unidades, sendo que na quarta-feira a Prefeitura de Manaus atendeu, o nosso estoque de 10 dias foram gastos em uma tarde, naquele momento que começou a colapsar. Nós atendemos as unidades do Estado e também a unidade federal, que temos aqui um hospital federal. Inclusive, as nossas macas do SAMU, os nossos cilindros foram deixados nos hospitais para que as pessoas pudessem ser atendidas. É preciso se fazer essa leitura do que é atribuição municipal, estadual e federal. Eu assumi há duas semanas e meia e, quando tive a informação, eu fiz aquilo que se podia ser feito e nós temos as condições de estar atendendo. Inclusive, os nossos atendimentos estão acontecendo diariamente, sem interrupção. Nós estamos atendendo nas nossas unidades básicas de saúde, inclusive a nossa maternidade, nós acolhemos bebês que estavam nas maternidades do Estado para que eles não pudessem viajar. Tudo isso tem sido feito aqui pela Prefeitura de Manaus. Uma situação muito difícil, caótica, o estado de guerra com relação aos atendimentos nas unidades, tanto do Estado quanto a unidade federal que tem aqui de hospital. Agora, prefeito, na análise do senhor, quais foram os principais fatores, os grandes erros que levaram a cidade a chegar ao ponto que chegou? São vários fatores. Planejamento, organização, execução, um plano de contingência da empresa que fornece o oxigênio aqui para a cidade, a nossa distância, o nosso distanciamento. O mundo todo está vendo com perplexidade o que está acontecendo. Isso não aconteceria em nenhuma cidade do Brasil. Em nenhuma cidade do Brasil. Nós estamos há 5, 6 dias esperando chegar o oxigênio. Por que não chega? Porque as nossas condições geográficas, o nosso distanciamento, o isolamento com que Manaus tem, em função de não termos uma estrada que nos interligue ao restante do Brasil, faz com que nós passemos essa dificuldade. Nós somos os maiores preservadores do mundo, temos 97% da nossa floresta preservada e somos punidos com um isolamento fruto de lobbies internacionais, lobbies nacionais, ambientalistas, que não se justificam em função de nós termos a nossa mata, a nossa floresta preservada. Isso tudo causou todo esse alvoroço, essa tragédia que está acontecendo aqui na cidade de Manaus, e eu acredito que faltou planejamento, que faltou organização, que faltou você se antecipar ao problema, assim como a Prefeitura de Manaus se antecipou. Sendo que também no final do ano passado, é importante que se fale isso, no final do ano passado, na época do Natal, eu ainda não era prefeito, ainda não tinha sido empossado, foi publicado um decreto em que se pedia as restrições com relação à circulação das pessoas, o distanciamento social. Vários movimentos foram feitos a nível local, a nível nacional, de incentivo à insurgência, de incentivo aquilo que se fala, a desobediência civil ao decreto, e o comércio foi reaberto, as pessoas saíram para as ruas, as festas de final de ano aconteceram, e isso está acontecendo, nós estamos colhendo também o fruto
dessa desobediência e desses problemas em função da desobediência de um decreto editado, publicado no final do ano passado. Tudo isso contribuiu. A questão do decreto, que foi flexibilizado em função de pressões políticas, comerciais, final de ano, a questão de organização, de planejamento, de execução de um plano de contingência da empresa, o próprio monopólio dessa empresa na distribuição e a questão da distância e da logística para que se chegue em Manaus é muito difícil. Vocês têm uma ideia, você saindo de São Paulo para Belém, você gasta 2 dias e meio, isso não aconteceria, e são 3.000 quilômetros. De Belém para Manaus são 1.400 quilômetros. Só que essa distância, a metade dessa distância entre São Paulo e Belém é a distância de Belém para Manaus. Você gasta 5 dias de balsa. E isso dificulta. Se vir por Porto Velho, são 6 dias de balsa. Então, essa questão geográfica atrapalhou muito e contribuiu para esse cenário de guerra e esse cenário de caos. Joel Pinheiro da Fonseca, próxima pergunta. Joel. Prefeito, bom dia. O senhor mencionou aí o impacto que o fim do isolamento, ocasionado por aquelas pressões todas, a gente acompanhou no fim do ano passado ainda, possa ter tido um papel aí no colapso e na falta de oxigênio. Então, minha pergunta é o seguinte, e os esforços de isolamento daqui por diante? Quais as perspectivas para a cidade de Manaus? Quais as regras e até quando a gente deve ficar nessa situação? Eu acredito que Manaus precisa de aproximadamente mais uns 10 a 15 dias de isolamento, de toque de recolher, muitas restrições. A população tomou ciência disso, as ruas estão desertas à noite, natural, à tarde as pessoas já começam a se recolher, viram que a questão política, o incentivo político, aquelas pessoas que estavam falando com relação a sair, a desobedecer, eles viram, estão sentindo na pele o erro daquele movimento feito no final do ano passado. E aquele movimento contribuiu, e eu posso afirmar, contribuiu muito para o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos colhendo o fruto daquela, muito, não é totalmente, mas contribuiu para que se chegasse ao caos que nós estamos enfrentando hoje. Eu acredito que mais uns dias nós vamos precisar ficar com essa questão do toque de recolher, com isolamento, com as restrições de circulação. Inclusive, esse foi o motivo de eu ainda, no início da semana passada, eu fui muito criticado em não ceder as minhas escolas, as escolas municipais, para a realização das provas do Enem, uma decisão acertada, antecipada, porém acertada, muitas pressões sofri, porém nós tomamos as decisões certas. O administrador ele precisa se antecipar aos problemas, e se você tem a informação, você precisa usá-la para proteger a população. Ok, nós ouvimos aqui o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que esteve conosco. Já fica o convite, prefeito, para que o senhor volte aqui ao longo da nossa programação para nos trazer atualizações e informações sobre a situação aí na capital do Amazonas. Na medida do possível, bom dia e um bom começo de semana. Bom dia, obrigado.